Professor Marcos Cunha na área, para dar continuidade ao nosso projeto Fiquem em Casa Aprendendo da plataforma Gonçalves Dias. Embora, claro, nós já estejamos voltando, né, ao ambiente escolar, mas quando tu chega em casa, dá para continuar aprendendo, nos acompanhando pela plataforma Gonçalves Dias. Galerinha, é sempre um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse belo conhecimento que é a nossa geografia. E hoje nós vamos ter uma aula, olha, muito importante a nível de vestibular e principalmente uma aula muito atual, galera, tá certo? Já ouviu falar na indústria 4.0? Tu já percebeu, por exemplo, que às vezes quando tu abre teu aplicativo, Facebook, Instagram, parece que as propagandas que chegam no teu celular parece que são direcionadas a ti. Tu está querendo, por exemplo, uma camisa. Quando tu olha lá, tu clicou no anúncio, quando tu vai abrir novamente tua página, tem vários anúncios direcionados para camisas e do jeito que tu gosta. Será que é por acaso? Galera, nós vamos falar sobre a evolução industrial, nós vamos falar especificamente sobre as revoluções industriais. Nós vamos falar sobre a primeira, a segunda, a terceira e a atual, a mais recente, a chamada quarta revolução industrial da indústria 4.0. Então, olha, tu precisa estar muito atento a essa temática, beleza? Então, para a gente começar com chave de ouro, vamos dar aquela respirada, ó. Oxigenou o teu cérebro e vamos evoluir. Galerinha, primeira questão importante. Quando nós falamos sobre revolução industrial, entenda-se que é a modernização, né, dos meios de produção, especificamente trazendo algo novo, né, algo que vai mudar ali os padrões da sociedade, os padrões industriais. Então, quando nós falamos de 4 revoluções, significa que cada uma delas vai trazer uma grande inovação de produtos, mas também de mudanças em relação a padrões da sociedade também. Como nós já falamos, o processo de industrialização ele não vai alterar apenas, né, a questão dos bens produzidos, mas ele atrela toda uma cadeia ao seu entorno. E quando a gente fala da primeira revolução industrial, a primeira coisa que você precisa lembrar é quem é o país aí que vai ter esse destaque, que vai ser ali o carro-chefe. A primeira revolução é a Inglaterra, galera, tá? A primeira revolução vai acontecer especificamente no século XVIII, a partir de 1750 a 1760. A grande inovação da primeira revolução industrial, galera, vai ser o surgimento da famosa máquina a vapor. Tá? Então essa é a grande inovação. E ela também traz como grande inovação uma fonte de energia, que é a grande utilização do carvão mineral, que vai ser justamente utilizado para movimentar essa máquina a vapor. Uma questão muito importante que tu precisa lembrar acerca da primeira revolução industrial é que ela vai fazer a substituição do processo de criação artesanal, onde tu tinha ali a pessoa fazendo aquele produto, todo o processo, para a chamada produção maquinofaturada, ou seja, a utilização de máquinas. Tá? Especificamente em qual setor, Marcos? Principalmente na indústria têxtil. É o período ali do surgimento dos teares, né, onde tu tem ali fazendo, tecendo fios em uma velocidade muito mais rápida e, consequentemente, aumentando a quantidade de bens produzidos. Uma questão muito interessante que quando a gente fala da primeira revolução industrial, que além dessas mudanças tecnológicas que elas vão te propor, elas vão trazer uma série de mudanças para a sociedade, tá? A primeira delas que a gente pode frisar é a consolidação do trabalho, né, assalariado, ou seja, a partir desse momento, o trabalhador ele vende a sua força de trabalho a partir de um salário, ou seja, ele não ganha mais por bens produzidos, ele ganha por uma carga horária fixa. Tá? Essa é a primeira consolidação muito importante que é presente na nossa sociedade. Um outro elemento muito importante da primeira revolução industrial vai ser a consolidação das classes sociais, principalmente em duas características antagônicas, dois grupos antagônicos. Tá? De um lado, tu tem a burguesia, que eram os donos das fábricas, tá? E do outro lado, tu tem os trabalhadores, que são chamados de proletariados, tá? Que vem do termo prole, que era um grande número de filhos. Uma questão muito interessante que nós vamos perceber na primeira revolução industrial, que esta relação ela vai ser uma relação de grande exploração, tá? De quem sobre quem, Marcos? Da burguesia explorando o chamado proletariado, em busca do lucro. É nesse contexto que nós vamos ter aí o surgimento da expressão, né, do capitalismo voraz, onde tu tem aí, né,
a burguesia utilizando dessa estrutura para aumentar a quantidade de bens produzidos e a sua margem de lucro a partir de quê, Marcos? A partir da exploração do trabalhador, tá certo? É nesse contexto que surge a chamada mais-valia, que surge o chamado exército de reserva, todas essas formas de explorar o trabalhador em torno do lucro. Belezinha? Então, primeira revolução industrial aí, show de bola, né? Questão importante, primeira revolução industrial, galera, ela vai ter uma duração de mais ou menos 100 anos, tá? Já no século XIX, a partir ali de 1840 para 1850, inicia-se um novo processo, uma nova revolução, tá? Que vai ter aí como grandes expoentes, já não mais a Inglaterra, mas os Estados Unidos e a Alemanha. A segunda revolução industrial, galera, que vai acontecer no século XIX, a partir de 1850 e vai durar ali mais ou menos também 100 anos, de 1950 a 1960, ela é a industrialização, né, dos chamados bens de consumo duráveis. O grande expoente dela vai ser aí o surgimento do motor a combustão, tá certo? Que vai utilizar uma nova fonte de energia. Que fonte de energia é essa, Marcos? Sai o carvão mineral e entra o petróleo, galera, tá certo? Petróleo que vai ser transformado em combustível, como gasolina, diesel, para justamente movimentar esses motores a combustão. Uma outra questão muito interessante que tu vai ter a partir da segunda revolução industrial, galera, tá? É o surgimento aí principalmente a expansão da eletricidade, tá certo? As cidades aí vão começar a ser iluminadas utilizando o processo de eletricidade. Questão muito importante. Como eu te disse, a segunda revolução é a revolução do bem de consumo durável, ou seja, aqueles produtos que são destinados ao consumidor final e que têm um tempo de vida maior. Quando nós vamos olhar a segunda revolução industrial, o principal produto, aí, o grande expoente, será o automóvel. Tá? Mas não apenas ele. Nós vamos ter o surgimento também da geladeira, nós vamos ter o surgimento de fogão, todos esses produtos que têm um tempo de vida e que principalmente trazem maior conforto para a população. É interessante frisar que essa segunda revolução industrial, ela vai ser muito característica nos Estados Unidos e ela vai até criar um slogan, né, que era o chamado American Way of Life, que era o estilo de vida norte-americano, né, que era baseado o quê? Justamente no conforto, baseado na evolução da segunda revolução industrial. Agora, a nível de estrutura social, galera, muita atenção. Respira, ó. A segunda revolução ela vai trazer uma grande mudança, tá? Onde? Em cima do trabalhador. Na primeira revolução, não existia uma preocupação com o processo de trabalho, ou seja, olha, eu boto a máquina ali, boto o trabalhador e ele vai produzir. Só que a coisa não é bem assim. Você começa, por exemplo, o expediente, então você, por exemplo, está fazendo 10 tecidos a cada hora. Quando vai passando o tempo no decorrer do dia, você vai ficando mais cansado, mais disperso. O que pode acontecer? A tua produção pode começar a cair. Em vez de tu produzir os mesmos 10 tecidos por hora que tu estava produzindo no início do turno, no final tu já está produzindo só 5 tecidos, que o cara já vai ficando mais lento. E os empresários começaram a perceber isso. E nesse processo surge o primeiro modelo de produção, galera, tá? Baseado nas ideias de Frederick Taylor, tá certo? Chamado aí o pai da administração clássica, nós vamos ter também a chamada administração científica, tá? Henry Ford, dono das indústrias Ford, percebe esse processo, se adquire das ideias de Taylor e forma o chamado processo Taylorismo-Fordismo, que vai ter uma preocupação sobre o quê, Marcos? Vai ter uma preocupação sobre o meio de produção. A partir de agora, o trabalhador ele precisa ter um tempo de produção e cada produto ele precisa ser produzido em um determinado tempo para que a produtividade não caia. Começa, galera, até a chamada cronometração de tarefas, ou seja, o cara vai pegar, por exemplo, preciso bater, por exemplo, o prego para fazer uma roda. E aí ele vai, bate o prego, faz a roda. Ele vai dizer, olha, eu consigo fazer essa roda em 10 minutos. Ou seja, em 1 hora eu preciso ter 6 rodas prontas. Se no decorrer do dia passou 1 hora e eu só fiz 3, significa que a produtividade está caindo. Então eu preciso aí, a partir desse momento, criar a chamada esteira, né? A esteira rolante.
Um filme muito bacana que mostra essa evolução da segunda revolução é um filme chamado Tempos Modernos, galera, tá? Que mostra justamente como esse processo funcionava. O trabalhador fica parado, a esteira vai se movimentando com o produto, ela para na frente do trabalhador. O tempo exato que foi cronometrado que aquela tarefa é executada, ou seja, 10 minutos, o pneu para bem aqui. Não é mais o trabalhador que vai ditar o ritmo da produção, mas sim a máquina. Então, parou aqui 10 minutos, tem que fazer. 10 minutos depois, a máquina vai rodar e chega um novo pneu. Marcos, e se o cara não conseguir fazer? O pneu vai incompleto e o chefe vai perceber, ou seja, ele chama a atenção do seu funcionário. Para que esse processo funcione, uma outra característica importante que também é implementada é a chamada divisão de tarefas, tá, galera? A partir de agora, quem monta o produto só tem a função de montar e não pensar. Então existe quem pensa o processo, quem acompanha, e existe só quem monta. Nesse processo surge também a crítica do tempos modernos, a chamada alienação do trabalho, né? A gente percebe muito bem do Charlie Chaplin que a única função dele é apertar, bater os parafusos, mas ele não sabia para que aquilo ali servia realmente. Ou seja, ele era só parte de uma produção, ele era como se fosse uma engrenagem. E o sonho dele, mostra muito bem no filme, era conhecer o final da produção para saber realmente aquilo que ele estava fazendo, tá certo? Então, existe a chamada divisão de tarefas. Eu só executo, eu não penso. Ó, só tem que fazer isso. Quem pensa está em outra função, beleza? Tudo isso, galera, tem um objetivo claro, a chamada produção em massa, tá certo? Tanto é que o estilo fordista, né, ele é baseado justamente nessa produção em larga escala. Tem até uma frase interessante de Henry Ford que ele fala, olha, meu produto você pode comprar o modelo que você quiser, você pode escolher a cor que você quiser, tanto que seja preto. Ele está deixando claramente que o produto dele é um único, ou seja, todo mundo vai ter o mesmo modelo, beleza? Produção em massa típica da segunda revolução industrial. Evoluindo nesse processo, a partir de 1950, esse modelo ele vai também cair em desuso, e nós vamos entrar em uma nova revolução industrial, que vai ter como grandes expoentes os Estados Unidos e o Japão. A Alemanha também vai ser um país de grande destaque nesse processo no segundo momento, tá? A terceira revolução industrial, galera, que vai acontecer já no século XX, a partir da década de 50, 60 e vai até meados agora de 2010, é a chamada revolução técnico-científico-informacional. É a revolução dos meios de transporte e dos meios de comunicação. É a revolução que vai fazer principalmente o surgimento e principalmente a expansão da internet. Os meios de transporte vão integrar o mundo cada vez mais rapidamente. Ela vai ser a revolução da robotização, vai ser a revolução também da química fina. O que é essa química fina, Marcos? Justamente produção de medicamentos. A gente vê, por exemplo, na Alemanha, que eu te citei, né? Existem várias empresas ali que vão produzir medicamentos, como a Bayer, por exemplo, tá? A terceira revolução industrial, ela é denominada de revolução técnico-científico-informacional. Por quê, Marcos? É uma revolução da técnica, ou seja, as pessoas precisam estar cada vez mais qualificadas para poder estar inserido nesse processo. É a revolução da ciência, do conhecimento, que precisa se difundir no mundo. E é principalmente a revolução da informação, né? Hoje é muito simples, é muito fácil, né? Hoje você tem a informação na palma da sua mão, né? Vamos pegar um exemplo fácil aqui de trabalho, há 10, 20 anos atrás, quando tu tinha na tua escola, se passava um trabalho, um seminário, as pessoas iam para a biblioteca dividir, pegavam vários livros e tal. Hoje, se passa o seminário, já está todo mundo com seu celularzinho aqui e tal, fazendo a pesquisa através da internet. Informação, tá, galera? Em relação à fonte de energia, galera, tá? A terceira revolução industrial ainda vai usar o petróleo em larga escala, mas ela traz também uma inovação. Ela vai buscar novas fontes de energia, principalmente fontes renováveis, que vão diminuir a dependência do petróleo. Então a gente vai perceber agora na terceira revolução a expansão da energia solar, da energia eólica, tá certo? Que vão ser aí fontes sustentáveis, que vão agredir menos o meio ambiente e, claro, vão ajudar economicamente na menor dependência do petróleo. E em relação, Marcos, ao modelo de produção, continuou o modelo fordista? Não, galera, tá? Surge um novo modelo no Japão que vai analisar as características do Fordismo, a chamada produção em massa, e vai buscar solucionar as falhas desse processo. É o chamado modelo toyotista, galera, tá? Marcos, o que vai caracterizar esse toyotismo?
A partir de agora, eu não tenho mais essa produção em larga escala, com grande estoque, que eu preciso vender, vender, vender. Não. Eu tenho a chamada produção flexível. O que é isso, Marcos? As empresas hoje, elas vão estudar o mercado, elas vão buscar entender as tendências e, principalmente, criar as tendências na sociedade através da propaganda para depois lançar os seus produtos. E os seus produtos, quando são lançados, eles não são assim, vou fazer mil celulares, por exemplo. Não. Eu vejo a perspectiva de lucro, eu vejo a perspectiva de venda. Então, olha, eu posso vender aí 900 celulares. Quantos celulares eu vou fazer? 900, 950. Para quê, Marcos? Para diminuir estoque. O sistema toyotista percebeu que quanto maior o estoque, se esse produto não vende, isso gera desvalorização. E isso, desvalorização é prejuízo que o sistema capitalista não aceita. Então eu vou produzir de acordo com a necessidade do mercado. Tanto é que um slogan que define muito bem o chamado modelo toyotista é o just in time, que significa no momento certo, ou seja, a produção no momento certo, na quantidade exata. Uma característica interessante também do toyotismo, galera, é que a partir de agora, o teu produto ele pode ser individualizado a partir do teu processo de capital. Se tu tiver condições de pagar, tu pode fazer um produto individualizado. Então hoje, por exemplo, tu vai comprar um carro, sei lá, ó, tá aqui o carro básico. Mas se tu for, por exemplo, na empresa, olha, eu quero o carro assim, eu quero essa cor específica, eu quero ele com som, eu quero fumê, eu quero farol de milha, tu vai montando o carro do jeito que tu quer. E aí o carro vai ser mandado para ser montado. Tá? Então hoje o cara compra, por exemplo, um carro novo, às vezes o carro está lá, mas quando tu quer um carro específico, ó, tá aqui, eu quero desse jeitinho bem que é o cara, beleza. A gente vai mandar o pedido para a empresa vai fazer o carro, daqui a 1 mês, 2 meses a gente te entrega. Beleza? Isso é a chamada produção flexível, analisando o mercado, galera. Beleza, galera? E como eu te disse, uma característica importante da terceira revolução é o encurtamento da distância pelo tempo. Com a intensificação da globalização, nós vamos ter as informações e principalmente as mercadorias e o capital circulando cada vez mais rapidamente. Então, hoje, é uma característica muito nossa, aconteceu alguma coisa lá nos Estados Unidos. 2 minutos depois, tu já tem vídeo aqui na palma da tua mão. Eu quero comprar, por exemplo, um livro. Eu tenho que ir na biblioteca? Não, eu vou bem aqui, site da Amazon, por exemplo, eu consigo comprar esse livro. 1 semana ele está aqui. Encurtamento da distância pelo tempo. Beleza? Terceira revolução. Agora, para a gente fechar com chave de ouro, dá aquela respirada, ó. E vamos falar da atual, a novíssima revolução industrial, a chamada quarta revolução industrial, a revolução 4.0. Quem são os grandes expoentes atuais? Os Estados Unidos, a China e a Alemanha, galera, tá? Muita atenção. Essa revolução ela vai ser uma revolução típica agora do século XXI. Ela está em construção, ou seja, é um processo que ainda vai se desenrolar. Muita coisa ainda vai surgir para caracterizá-la. Mas o que a gente pode perceber que esta quarta revolução, chamada de indústria 4.0, é a indústria da inteligência artificial. Como eu comecei essa aula dizendo para ti, tu já percebeu que parece que quando tu abre tuas redes sociais, as mensagens, as propagandas, elas são direcionadas para ti. Tu gosta, por exemplo, de desenho. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo fácil aqui. Eu gosto muito de desenho Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z. Quando eu abro, por exemplo, as minhas redes sociais, ficam aparecendo mensagens, propagandas direto sobre isso. Camisas, produtos, novidades. Parece, cara, como é que eles sabem? Será que eles sabem? Eles sabem sim. Hoje, galera, existem computadores que vão captar as tuas informações, vão transformar isso em algoritmos e vão direcionar as informações específicas para ti, tá certo? Essa é a chamada inteligência artificial, galera, tá? É a indústria inteligente. Hoje a gente vê uma grande disputa no mundo, Estados Unidos e China, principalmente pela evolução da comunicação 5G. Né? Olha a disputa aí, Huawei, chinesa, e a Google, né, norte-americana, pela disputa de dados. Muita atenção. A quarta revolução industrial, o grande Eldorado dela, ou seja, a grande mina de ouro hoje, que os países disputam, é o domínio dos dados informacionais, ou seja, eu preciso conhecer o meu cliente para, a partir daí, eu conseguir buscar perspectivas de lucro. Então não é à toa que Estados Unidos e China estão brigando constantemente por quem vai levar a tecnologia 5G para o mundo. Né?
Porque eles vão, de certa forma, ter acesso a esses dados e possibilitar a expansão do seu lucro, galera, tá? Muita atenção. E lembra, este é um processo que está em construção. Então, galerinha, aula show de bola, muita atenção. Para essas e outras informações, nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias, tá? E valeu, um grande abraço!